Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar de função do segundo grau, ou função quadrática, tá bom? Bom, a definição são todas as funções de R em R que levam todo x em um y igual a x2 mais dx mais c, ou y ou f de x, né? Como nós já vimos em função. Sendo que o a tem que ser diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, vai subir o x ao quadrado e vai ser uma função do primeiro grau, tá? Tomem cuidado com isso. Bom, o gráfico é uma curva, é uma parábola. Se o a depende do a, se o a for positivo, feliz ela está, mas se estiver triste, é porque é negativo o a. Tá? Então ela vai ter com cavidade para cima se o a for positivo, com cavidade para baixo se o a for negativo. Tá bom? Corta o eixo x. Onde corta o eixo x? Como a gente viu em função, assim como na função do primeiro grau. O y tem que ser zero, não é? Mas o y não é x2 mais dx mais c? Então vai ficar essa expressão igual a zero. E eu lembro em equação do segundo grau, não é? Para achar o x e o x2? Isso, perfeito. Você vai usar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e o x, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tem que ver o vídeo sobre equação de segundo grau, tá? Equação segundo grau é o maior barato e te pergunta, delta pra quê? Pra quê? B ao quadrado menos 4ac você nunca mais vai esquecer. E o que eu faço com as raízes, com a raiz, então, vem com x, com uma solução, menos b, mais ou menos raiz, jogo o delta dentro e embaixo o 2a, menos b, mais ou menos raiz, jogo o delta dentro e embaixo o 2a, tá? Mas aí eu explico lá, explico tudo direitinho, até a soma das raízes, a soma do quadrado, aquelas outras relações. Bom, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, tá bom? Bom, aqui, caraca, que coisa feia é essa? Calma que o titio vai explicar. Se o delta for positivo, existe a raiz quadrada. Se existe a raiz quadrada, quer dizer, é real, né? Existir, existe, mas ela é real. A gente vai trabalhar no corpo dos reais. Então, eu vou ter um com mais e o outro com menos. Então, eu vou ter duas raízes diferentes. Então, ela vai cortar duas vezes no eixo x. Ou se ela tiver com cavidade para cima ou tiver com cavidade para baixo. Beleza? Lembra quando eu falei de inequação do primeiro grau? Do positivo, do negativo, né? Se a curva tiver com a perninha para cima, é porque antes e depois é positivo. Entre, ela está para baixo. Entre é negativo. Isso aí, lembra, a gente vai usar mais em inequação. Tá? Então, espera, vai ser a função segundo grau ou função quadrática, segunda parte. Tá? Mas guardem isso para vocês. Se o delta for igual a zero, se o delta for igual a zero, raiz quadrada de zero é zero. Então, eu vou ter menos b sobre 2a, mais ou menos zero. Ele não vai influenciar. Então, x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Tá? Quer dizer, o que quer dizer isso? Ela só vai cortar uma única vez o eixo x. Quer dizer, ou ela vai tangenciar com concavidade para cima, ou vai tangenciar com concavidade para baixo. Bom, se o delta for negativo, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Aí seriam números complexos. Como não existe número real, então ela não corta o eixo x. Aqui, ou ela é flutuante, ou estritamente positiva, ou estritamente negativa. Beleza? Bom, corta o y. Onde corta o y? Lembra que eu falei que se o y for zero, corta o x. Se o x for zero, corta o y. Então, se o x for zero, coloca o x igual a zero aqui. 0 ao quadrado é 0 vezes a, 0. B vezes 0, 0. Vai sobrar quem? O c. Então, o y vai ser c. Sempre vai cortar o eixo y no c? Sempre. Tá? Sempre. Então, quem é esse ponto aqui? Fala com o tio, quem é esse ponto aqui?
a coordenada x dele é 0 e a coordenada y dele é c, então é 0c. Então, corta o eixo y no 0c, tá bom? Bom, então eu fiz o gráfico aqui para você ver os elementos, olha. Eu tenho, nesse caso, né, o delta é positivo, tenho duas raízes reais, diferentes, distintas. A parábola, ela é estritamente simétrica com esse eixo aqui. É esse eixo aqui, que é vertical, aqui ó, 90 graus, e passa pelo vértice. Esse daqui é o nosso vértice. O vértice, que eu vou falar daqui a pouco, tem coordenada x do vértice e y do vértice, tá? Se ele é simétrico, olha só que legal. Esse pedaço não é igual a esse. Esse pedaço, se eu pego o eixo real como se fosse um número, né? Eu pego o final menos o inicial. X do vértice menos x1, que tem que ser igual a quem? Ao final menos inicial. x2 menos x do vértice. Passo menos x do vértice para cá, vai ficar 2x do vértice. Passo menos x1 para lá, vai ficar x1 mais x2. Passo 2 para lá dividindo. Brasil. Olha lá, ó. X do vértice é x1 mais x2 sobre 2. Quer dizer, x1 mais x2 pensou, eu sou quem? A soma das raízes. x1 mais x2. Isso daqui é a soma dividido por 2. A soma não é menos b sobre a? Isso vai ser a metade da soma. Então é menos b sobre 2a. Aí como é que eu deduzo o y do vértice? Eu pego esse camarada, o x do vértice, e jogo no x. Se eu tenho um ponto e jogo ele no x, eu vou achar quem? O y dele, que é o y do vértice. Se você fizer as continhas, você vai chegar que é menos delta sobre 4a. Tá bom? E a imagem? A imagem é se a concavidade for para cima, se o A for positivo, o que vai acontecer? Só vai ter y. Imagem é sempre o y, lembra disso? Imagem é sempre o y. Tem y, tem gráfico para o y dessa região, né, do y do vértice para cima. Então, quer dizer, todos os valores maiores ou iguais que y do vértice são as imagens. Então, o y do vértice é o valor mínimo, tá? Cuidado com isso. O y do vértice é o valor mínimo, mas se ele pedir o ponto de mínimo, é o vértice, que é a x do vértice e y do vértice. Você vai ter que fazer os dois e colocar lá como se fosse um ponto para ordenar, tá? E a imagem? A imagem é todo y pertencente aos reais, está o quê? Y é maior ou igual que y do vértice. Analogamente, eu tenho com a concavidade negativa. Com a concavidade negativa, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor máximo. Todos os y relacionados no gráfico é daqui para baixo. Então, a imagem é y pertencente aos reais, está o que? Y é menor ou igual que o y no vértice. Nesse caso aqui, a diferença é que ele é o valor máximo. E o valor máximo, ele tem esse ponto, que é o ponto de máximo. Então, se ele pedir o ponto máximo da função, ou ponto de máximo da função, é o x do vértice e y do vértice. Tá? Então, essa é uma forma bem resumida, bem legal, para você encarar a função do segundo grau. Mas só que o titio sempre ajuda, né? Sempre tem umas musiquinhas para ajudar vocês a